aceitado este desafio de estar aqui connosco e podem ter a certeza que não apenas nós que estamos aqui, mas toda a Igreja Central de Lisboa, temos aqui alguns anciãos, o Presidente do Conselho de Igreja e os membros do Conselho de Igreja, que estamos felizes pela vossa paciência. Tem aqui estudos bíblicos que vocês conhecem, principalmente os brasileiros, conhecem bem. Todos os estudos bíblicos foram escritos pelo pastor Paulo Gino, o mais conhecido é o livro da Voz de Deus, mas também as revelações do Santuário, os livros que tem escrito, evangelismo pessoal, muitos livros sobre evangelismo pessoal, sobre a missão, a especialidade do pastor Paulo Gino, discipulado de uma forma prática. E este é o último livro, Remanescente do Ensino Doutrinário das Escrituras. E é à volta deste tema que durante estes próximos dias o pastor Paulo Gino e também na terça-feira irá apresentar um tema mais vocacionado para o evangelismo pessoal nas novas gerações. Muito obrigado pela vossa presença. Muito bem, obrigado, pastor Amorim, boa noite. Boa noite. Chega bem a minha voz aí ou precisamos usar? Acho que podemos. Bom, irmãos, boa noite, feliz sábado para vocês. Feliz sábado. Dizer da nossa alegria de poder estarmos juntos aqui na Igreja Central. Nós já estivemos aqui fazendo um trabalho com os pastores num concílio aí alguns anos atrás. Há 3 semanas atrás nós estávamos na Luanda, né? Qual é a união lá, pastor? União Nordeste, lá, Luanda. Temos aqui alguém da Copa, vai ter logo. Isso. Nós estivemos lá por 15 dias também fazendo um trabalho ali na União, na Missão, na Igreja Central. Foi um trabalho muito bom, muito intenso, viajando, conhecendo ali vários lugares. E Deus tem dado a oportunidade da gente poder testemunhar, falar, motivar, inspirar, equipar os irmãos nesta área tão importante da missão da igreja. Como disse o pastor, nós trabalhamos ali. Quem conhece o Brasil, a nossa igreja fica bem próximo do antigo UNASP, tá? Nós temos o UNASP Engenheiro Coelho e temos o UNASP São Paulo. Então nós ficamos ali, nossa igreja está bem próxima ali do UNASP, e a nossa igreja chama Jardim das Palmeiras, tá? E nós cuidamos também de uma comunidade nipônica de japoneses, um pessoal muito querido, muito nosso, são mais ou menos ali uns 30 irmãos. E esse tem sido o nosso desafio. Nós somos pastores já há 23 anos, trabalhamos 9 anos na região sul do Brasil, 7 na região sudeste, ali Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, esses 3 estados, e trabalhamos 7 anos também agora no norte. E aí voltamos para casa porque São Paulo é o local que nós nascemos, crescemos, mas nós nunca tínhamos trabalhado ali na região de São Paulo. Estamos ali felizes, bem próximo agora da nossa família. Bom, como disse o pastor, a nossa semana, que é uma meia semana, né, pastor? Nós vamos precisar, irmãos, assim, de muita concentração, muito foco, muita energia, muita disposição, porque na realidade esse assunto ele é um assunto abrangente, ele é um assunto bastante motivador. Você precisa anotar, copiar. Para você tentar, nós vamos trabalhar o primeiro tema hoje, quem nós somos dentro desse projeto de Deus, do seu reino, o que nós estamos fazendo aqui de fato nesta terra, qual que realmente é a nossa missão quando a gente aceita Cristo, né? Então, irmãos, bem-vindos aqui. Então nós vamos estar hoje à noite, amanhã cedo, à tarde, né? À noite, domingo de madrugada, é isso, pastor? Não? Lá em Luanda era assim, viu? Lá eu estava igual a besta do Apocalipse, não tinha descanso nem de dia nem de noite. Domingo à noite, segunda e segunda. Aí a Regiane fecha o último tema. Quarta-feira iniciamos na outra. Terminar aqui quarta-feira. Termina aqui quarta-feira. Bom,
Então a gente vai conseguir passar um bom conteúdo para vocês aí. Tem uma irmã que veio de vizinha no avião comigo aí, cadê a minha vizinha aí? Irmã, o teu nome é? Lúcia, irmão? Isso. Vocês acreditem que nós viemos na mesma fileira de banco, sentados juntos, aí na migração estávamos juntos e agora, para nossa surpresa, bem-vinda, viu, irmão? Já nos conhecemos desde a época que eu trabalhei ali na União Sudeste Brasileira. Você é membro da Igreja Central de Belo Horizonte, né? Na época era o pastor João Merson? Isso. Ah, ok. Olha aí como que esse mundo é pequeno. Uma família. Uma família, né? Eu sentado lá no Belo, voltou dia no meu lado, a gente nem estava lembrando. Depois que amanheceu, que a gente foi se identificar. Mas tá bom. Nós vamos fazer um tema introdutório hoje. Que hoje, quem nós somos, quem somos, né? Essa pergunta pode ser respondida de diversas perspectivas. A gente pode trabalhar de uma perspectiva institucional, a gente pode trabalhar de uma perspectiva teológica, tá? Escatológica, fora desse corpo aqui, você lá no seu trabalho, você na sua rua, você com o seu grupo de amigos, onde você está, no aeroporto, no avião, na rodoviária, comprando, vendendo, negociando, atendendo as pessoas. E talvez uma das maiores crises que a gente enfrenta na igreja hoje é porque a gente sabe muito bem quem nós somos no aspecto institucional, no mercado religioso, qual que é a missão da igreja como instituição, mas talvez a nossa missão pessoal, pastor Amorim, talvez essa não tenha sido trabalhada, e a gente tem achado que a nossa missão, ela se resume apenas em crer em Cristo, crer na sua palavra, vir à igreja, participar de alguns programas religiosos, ofertar, dizimar. Alguns vão um pouquinho mais além, tem uma função na igreja, e aí ele é diretor disso, diretor de uma atividade na igreja, aí você tem uma responsabilidade, você participa da comissão da igreja, e a gente acaba entendendo que a vida religiosa, ela está dentro desse processo, que a minha missão é crer em Cristo, aceitar a sua palavra e ser um adorador. E qual que tem sido hoje uma das crises que a igreja enfrenta? Anote aí já para que você não esqueça. A crise que a igreja enfrenta hoje a nível mundial, é que nós temos hoje muitos adoradores, porém nós temos poucos proclamadores. Essa é uma crise que nós estamos vivendo, isso aí tem adoecido a igreja, isso aí tem atrapalhado o andamento da igreja. Por quê? Nós vamos tentar trabalhar com vocês em alguma dessas coisas aí. Por que Deus deixou a missão para nós? E a gente pensa assim, alguém vai falar assim, vocês pastores querem que a gente participe da missão, porque aqui vocês não têm isso, né? Mas lá no Brasil, vocês têm água de batismo, vocês querem. Quando a gente entende quem nós somos, qual é o propósito de Deus com a missão, nós vamos ver que a missão, primariamente, não tem nada a ver com batismo, com crescimento de igreja. Até porque o crescimento da igreja, ele é fruto do crescimento dos membros. A igreja só cresce quando os membros estão crescendo. Se a igreja está estagnada, é porque os membros estão o quê? Estagnados. Tá? Então, quando a gente fala em crescimento de igreja, estamos falando de crescimento espiritual. Falar em missão é falar em desenvolvimento do caráter, desenvolvimento de espiritualidade. Por quê? Porque, anote outra frase aí, evangelismo pessoal, ele é o transbordar de um coração cheio de Cristo. Então não é uma coisa que você faz forçado, amarrado, por causa de um projeto, por causa de um programa, por causa de um pastor. O evangelismo pessoal, ele é um transbordar de Cristo na sua vida. Você está tão cheio, você está tão motivado, Cristo abriu tão seus olhos, você está enxergando coisa que ninguém mais enxerga, que você começa a transbordar. Você viu que quando a gente estudou João capítulo 4, a gente vê a história da mulher samaritana, e aquela mulher, ela se sentiu tão lavada, limpa, perdoada, justificada, renovada, e ela saiu dali tão contente, tão alegre, feliz, e ela foi para Jerusalém, e ali colocaram ela numa classe, ela foi fazer agora uma classe de como testemunhar, como evangelizar, como fazer isso. Foi isso? Ela fez algum curso da mulher samaritana? Participou de algum módulo? Alguém ensinou a mulher samaritana? A Bíblia diz que ela saiu dali, e ela foi à cidade fazer o quê? Ela foi testemunhar de Cristo, porque ela estava o quê? Se sentindo tão feliz, tão grata, tão contente, tão realizada. A vida dela estava toda desorganizada, sem direção, sem rumo, sem propósito, sem sentido, sem significado. E daqui a pouco ela vê as coisas mudando, ela tem um sentimento diferente. E a resposta que
que ela deu diante do que Jesus fez por ela foi o quê? Foi o testemunho. Isso ela entendeu a sua missão. Tá? Então, o evangelismo pessoal, ele é uma resposta do crente convertido, porque quem não está convertido não tem um ministério pessoal de impacto. Então, a gente vai trabalhar um pouco isso também, sobre essa questão da conversão. O evangelismo, ele converte as pessoas de fora, mas ele mantém você convertido também. A gente pensa que quando a gente vai fazer evangelismo, para converter as pessoas de fora. Não, você está equivocado. O evangelismo foi deixado para manter você vivo no reino de Deus, vivo, ativo, renovado, dinâmico, espiritual. Sem a missão de Cristo, você vai se esfriar na fé, vai ficar morno, você vai se desanimar, e com o tempo o seu cristianismo vai envelhecer e você vai entrar num processo de estagnação. Isso é tão verdade que nós temos quando eu escrevi o meu livro falando sobre o discipulado e as disciplinas espirituais que o crente deve desenvolver, e ali nós colocamos um estudo realizado pela Universidade da Andrews, realizado em 3 continentes. Essa pesquisa é muito rica, ela é bem interessante, e essa pesquisa trabalhou a questão da espiritualidade dos adventistas, das disciplinas que nós temos bíblicas que os crentes devem desenvolver: vir à igreja, guardar o sábado, dizimar, ofertar, ler a Bíblia, orar, jejuar. Qual foi a conclusão que eles chegaram? Que 75% dos adventistas que têm de 3 anos para cima, eles estão vivendo um processo de estagnação espiritual. O que é estagnação espiritual? Eles não deixam de ir à igreja, não deixam de participar de programas, projetos, porém, eles não estão experimentando mudanças na vida. Eles estão estagnados. É como se você estivesse enxugando gelo, é como se você estivesse caminhando na esteira. Na esteira você caminha 30 minutos, porém no mesmo quê? No mesmo lugar. Você não muda de ambiente. Você está, então, alguns estão na mesma lugar, fica ali a vida toda, ele não experimenta quase mudança na sua vida. O evangelismo ele foi deixado por Deus para promover em nós, desenvolver em nós o caráter de Cristo. Essa é a beleza de você entender esse trabalho que Deus deixou para nós. Então, muito mais do que um programa, muito mais do que um movimento, é um trabalho em que você precisa ter essa consciência. Onde eu estou, como eu estou, eu preciso então ter essa experiência. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Portanto, evangelismo pessoal, anote aí, não é o que eu faço, é o que Deus faz por meio da minha vida. Aí você tira essa conotação humanista daquilo que eu faço, daquilo que para me engrandecer, para aquilo que Deus está fazendo quando eu estou agora tendo esse contato, essa intimidade com Deus. É uma resposta do crente convertido. Tá? Então, o evangelismo pessoal é um crente cheio de Deus, tão apaixonado, tão motivado, tão impulsionado, que não depende de motivação de pastor, não depende de programa de igreja. Quando você estuda a história dos reformadores, quando você vê o grande período em que a igreja de Deus ficou sem a sua igreja na terra, mas nós tínhamos pessoas, né? Nós tínhamos homens e mulheres que testemunhavam, que falavam, não tinha uma instituição, não tinha programas, não tinha materiais, não havia nada, mas Deus tinha homens e mulheres tão consagrados, tão dedicados, que se disfarçavam, né, de vendedores. Aqui neste livro aqui, nós estudamos quando estava pesquisando esse livro aqui, eu descobri uma história muito linda aqui de um grupo dos albigenses. Não sei se vocês já ouviram falar sobre os albigenses. Era um grupo extremamente missionário, tinha um programa de oração muito intenso que durou mais de 100 anos. Ele era diário, orava pelos missionários, recrutavam pessoas e enviavam. Eles começaram o programa de missões transculturais. E me chocou muito uma história do que pessoas são capazes de fazer quando elas estão cheias de Cristo. Conta a história de que eles ouviram dizer que na África havia uma tribo, e a pessoa o chefe lá dessa fazenda melhor, ele era um ateu, ele não cria em Deus, não recebia missionários, e todas as pessoas que estavam ali não tinham liberdade de culto, liberdade de adoração, de testemunho, não tinha nada. E esses missionários foram enviados então para essa região da África, e eles estavam pensando que metodologia nós vamos usar agora para evangelizar essas pessoas. Como é que nós vamos entrar
nesse local. O que nós vamos fazer? Tudo isso por conta própria. Eles foram com recursos próprios, foram enviados, eles queriam alcançar essas pessoas. E havia um local em que essas pessoas, eles compravam esses escravos, e essas pessoas eram transportadas então para essas fazendas. O que esses dois missionários eles fizeram? Imagine vocês, viu, pastor Amorim? Sabe o que eles fizeram? Eles se venderam como escravos para poder entrar naquela fazenda, e ali então eles ficaram o resto da vida deles. Aquele dono da fazenda, ateu, faleceu, e como fruto do trabalho deles, depois quase toda aquela comunidade tornou-se cristã. Mas vejam só, o que eles chegaram ao ponto de fazer? Se venderam como escravos para poder estar no meio daquelas pessoas agora, ser um com eles, trabalhar, comer ao lado deles, poder evangelizar, testemunhar. E realmente são histórias lindas que vai realmente. Quando você estuda a história dos valdenses, quando você estuda a história de vários personagens, pessoas de forma individual que aceitaram o desafio de Cristo e viveram um ministério pessoal de impacto relevante, dinâmico, e fizeram a diferença na vida das pessoas. Bom, eu quero ler para responder essa pergunta, quem somos? Eu quero ler alguns textos bíblicos com vocês, e nós vamos começar com Hebreus 11, no verso 3. Para a gente avançar um pouquinho mais rápido, nós vamos projetar os textos, e aí você vai copiando, isso vai ajudar você aí e depois você leva os textos bíblicos e vai ficar mais fácil você acompanhar. Então, lembre-se que nós estamos respondendo a pergunta: quem somos? Tá? No aspecto pessoal, quem eu sou? Se você vai para a psicologia fazer um exercício, eles vão perguntar: quem você é? Olha, eu sou Paulo, eu nasci em tal lugar, sou filho dele, tenho essas habilidades, eu tenho essas competências. Então, essa identidade pessoal que vamos falar agora no reino de Deus, como filho do reino de Deus, tá? Então vamos lá. Hebreus 11, 13. Eu quero pegar com vocês aqui uma perguntinha, umas palavrinhas aqui. Quando Paulo diz assim: quem nós somos? Então Paulo vai dar uma resposta para nós. Vamos ler juntos aqui? 1, 2, 3. Todos estes, o quê? Sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Deixa eu, esse laser não está funcionando. Deixa eu utilizar pelo menos o meu laser e uso esse para passar. Então vamos responder a pergunta. Qual é a pergunta que nós estamos trabalhando essa noite? Quem somos? Quem eu sou no reino de Deus, tá? Então eu sou o Paulo Godinho, filho de Deus, certo? Filho de Deus, com uma identidade agora em Cristo. Você precisa ter essa concepção. Você nasceu não sei aonde, em que lugar que você se converteu, certo? Mas vamos ver o que Paulo diz aqui. Depois que a gente se converte, Paulo diz aqui que nós somos agora. Eu quero pegar essa palavrinha, duas palavrinhas aqui, leia bem forte para mim. O que diz aqui? Então anote aí no seu bloco de notas, na sua mão, no seu papel. Quem nós somos? Me respondam aí. Então anote agora o que eu vou falar, imprima, colhe na sua geladeira, na sua Bíblia. Nós não estamos passando férias aqui nesta terra, nós estamos aqui em missão. Tá bom? Vamos, me ajude um pouquinho. Quando a gente trabalha o ano todo, você se cansa e você chega para as pessoas e diz: eu estou precisando do quê? Férias é sinônimo do quê? Me ajude aí. Vida boa. Não é? Não é, pastor? Aí você não vai colocar terno, não vai colocar gravata, camisa social, não vai dar de sapato, vai dar de chinelo, vai dar de bermuda, né? Aí você vai para um lugar, às vezes outro dia eu estava de férias, fui para a igreja e falei para minha esposa assim: hoje eu vou sem gravata, vou até sem blazer, porque eu vou para uma igreja que ninguém me conhece, falei para minha esposa, né? Aí chegamos num canto, sentei assim, fiquei super feliz que o professor de escola sabatina não fez tudo errado, mas eu fiquei feliz, porque ele não perguntou de onde eu vim, o que eu fazia. Não faça isso na sua classe não, tá? Ele não perguntou nada, eu fiquei quietinho na minha ali. E aí começou o culto, alguém lá de cima olhou e falou: pastor fulano de tal. Eu falei: puxa, me acharam aqui. Pastor, sobe aqui que a gente vai arrumar a gravata e um terno. Me arrumava a gravata, peguei igual um jeca, mas
Eu tive que dirigir o culto para eles ali. Mas quando a gente está de férias, a gente não quer compromisso, a gente não quer horário, a gente não tem horário para comer, não tem horário para acordar, não tem horário para dormir, a gente fica assim todo solto, leve, a gente não tem regra, não tem nada, porque você está do quê? Você está de férias. Então, se você está de férias, para que horário? Para que Às vezes eu tenho a impressão que a igreja tornou-se uma colônia de férias. As pessoas chegam a hora que querem, vêm para o culto o dia que querem, fazem o que querem, do jeito que querem, elas vivem a vida do jeito que querem. Tem gente que não entendeu ainda, irmãos, que aqui, esse tempo que Deus concedeu para nós, e a vida é efêmera, ela é passageira, ela é curta, e não importa se você é médico, advogado, dentista, Deus deu dom, talento, habilidade, competência para todos nós, e todos nós temos a mesma missão, que é testemunhar a respeito do reino de Deus. A gente acha que nós estamos de férias, só que nós não estamos de férias aqui nessa terra. A igreja é o quartel-general de Cristo. Amém. Nós somos os soldados dessa batalha, nós estamos aqui em treinamento, nós estamos aqui em missão, em desenvolvimento, estamos aqui em preparo para a eternidade, nós estamos aqui para preparar outras pessoas. A crise da igreja é que tem muitos adoradores e poucos proclamadores. A outra crise da igreja é que as pessoas acham que nós estamos o quê? Férias, e que a igreja é um clube social, e que a igreja tem que atender as minhas necessidades. Irmãos, não é. A igreja tem a missão de preparar você, equipar você, afiar você para que você seja assertivo, para que você seja motivado, equipado, impulsionado, para que você alcance pessoas para Deus. E está cheio de gente achando que aqui, eu cheguei na igreja, né? Nessa tese que foi feita, dizendo que 75% dos adventistas estão estagnados espiritualmente. Eles descobriram a causa dessa estagnação, é que muitas pessoas simplesmente elas entraram numa zona de conforto e elas acham que elas estão agora só para receber e não estão mais para dar. E essa é a dinâmica do reino de Deus. Tudo aquilo que você recebe, Ellen White diz, se você recebe algo e você não passa, Deus não dá uma luz maior. Se você não passa a luz que você recebeu, Deus não passa uma nova luz para você. Você fica com aquela luz envelhece, fica a mesma quantidade de luz da vida toda. Então, para você receber mais, você precisa fazer o quê? Passar. E outra coisa, se você recebe e não passa, o que acontece se você ganha um pão e não consome? Cria o quê? Incolora. Tá? Uma roupa que você ganha e não usa, acontece o quê? Graça. Água parada dá o quê? Dá dengue. E crente parado dá o quê? Crente parado. É um problema terrível, porque começa a medir tamanho de roupa, começa a olhar para a unha, começa a olhar para o cabelo, porque não tem mais o que olhar. Aí começa a comparar, se eu sou mais santo que você, se eu oro mais, se eu leio menos, o que a gente faz, quem que é o melhor líder da igreja, quem que é o mais. A gente começa a olhar um para o outro e a gente começa a medir as pessoas na igreja. A tendência é de ficar legalista, ficar moralista, ficar insensível. Por quê? Porque nós às vezes estamos olhando tanto para o clube de santos que a gente formou e a gente esquece de olhar para a comunidade que está precisando, que está carente, que tem pessoas perdidas, precisando de um abraço, de um carinho, um aperto de mão, de um olhar, sem julgamento, sem condenação. Essa é a nossa missão aqui nessa terra. Só que tem muita gente na igreja que acha que a sua missão, né? Nesse estudo lá da Ellen descobriram o seguinte: tem 3 coisas que destroem as pessoas no adventismo. Primeira delas, você estuda a Bíblia com uma pessoa, e aí você diz assim, a pessoa vai se batizar, aí você chega para a pessoa e diz assim: olha, irmão, que bom, agora você está entrando na igreja verdadeira. Lógico, existe todo um estudo sobre a igreja verdadeira, e a minha tese sobre doutorado, ela vem justamente falando sobre o remanescente. Eu estou aqui criticando essa teoria da igreja, tá? Olha, irmão, você está se batizando agora, você está entrando na igreja verdadeira. E a pessoa, puxa, bem, estava perdido, sem rumo, sem direção, agora estou na igreja verdadeira, que coisa boa. Aí o irmão diz a segunda pergunta mortal para a pessoa: olha, você está na igreja verdadeira, tá? E agora você já conhece toda a verdade. O que a pessoa, olha o efeito psicológico disso. Bom, eu estava sem Deus, agora eu estou na igreja verdadeira, certo? Agora, qual que é a segunda? Eu já conheço o quê? Bom, se eu estou na igreja verdadeira e já conheço toda a verdade, o negócio é sentar e esperar Jesus voltar. E aí o que acontece? A
pessoa fica, você chega na igreja, agora diz, vem para a igreja, canta, tem cargo, tem função, está tudo tranquilo, já conheço a verdade e agora eu estou na igreja verdadeira. Então, quem disse que quem faz um estudo bíblico conhece toda a verdade? Quem disse isso para você? Quem disse que você conhece toda a verdade? Quanto tempo você passa dentro da Bíblia, para entender a Bíblia, a profundidade da Bíblia, o Espírito de profecia? Então, irmãos, a gente precisa entender a parte mais importante do Adventismo é você entender quem eu sou no plano de Deus. Se você não entender quem você é, você jamais vai ser uma pessoa útil no reino de Deus. Vai passar a vida toda e vai chegar um tempo que esse negócio de religião vai cansar você. Eu gosto de um artigo de João Paulinho que ele fala que a religião envelhece. E religião envelhecida adoece as pessoas. Chega uma hora que perde sentido, perde significado, simplesmente não falei na igreja. Já ouvi, já sei, já aprendi. Porque está faltando um dinamismo, uma interação, você passar a ver alguém se convertendo. Quando você vê uma pessoa se convertendo, também é a sua conversão. Isso é igual oração, né? Quando você ora pedindo saúde, quando você ora pedindo saúde para alguém, você recebe saúde. Quando você ora para Deus abençoar as finanças de alguém, as suas finanças são abençoadas. Quando você ora para Deus abençoar a família do outro, a sua família é abençoada. Essa é a dinâmica da missão. Tudo que você faz pelo outro acaba voltando para você. Tá? Então entenda isso. Nós aqui nessa terra somos em quê? Duas palavrinhas, me ajudem aí. E completem agora. Nós não estamos passando o quê? Férias aqui nessa terra. Nós estamos em missão. Qual é a sua missão? Você tem uma missão como mãe, você tem uma missão como mãe de preparar seus filhos para o céu, você tem uma missão com o seu cônjuge, de ajudar o seu cônjuge a ser mais espiritual, ser irmão de Deus, né? De ajudar no outro. Você tem uma missão onde você trabalha. Eu ouço muitas histórias, né? Eu conheci outro dia estava numa igreja no Rio de Janeiro, e a irmã falou assim: pastor, eu quero apresentar uma pessoa muito especial para o senhor. Eu falei: eu quero conhecer essa pessoa. Terminou o culto, ela falou: pastor, eu preciso de 10 minutos para contar a história. E ela disse assim: olha, eu estudava na Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu estudava psicologia. E um dia o professor de psicologia, fazendo a classe, ele falou que gostava muito de ler, e eu pensei: como é que eu vou alcançar meu professor? Pensando comigo. Mas ele não acreditava muito em Deus, não gostava de coisa religiosa. E um dia ele chegou na classe e abriu o coração, dizendo que ele estava triste, tinha passado por decepção na perda de uma pessoa. E eu pensei comigo: aqui está a minha oportunidade de entrar. Eu preparei uma caixinha com alguns livros que eu achava interessante, entreguei os livros para ele. E ele leu, dos 6 livros que eu entreguei, ele leu um, disse que gostou e queria conversar comigo sobre o livro. E aí começamos então um contato ali. Ele leu o livro, começou a fazer perguntas e tal. Ele era meu professor na universidade. E aí ele perguntou o que eu fazia no final de semana. Eu falei: olha, o que eu faço no final de semana você não vai gostar muito. O que você vai fazer? O que você faz? Olha, eu vou para a igreja. Você vai para a igreja? Onde é a sua igreja? E o professor disse que ia fazer uma visita na igreja dela. E assim, ela disse: pastor, o senhor imagina uma coisa dessa? Durante a semana ele era meu professor. Aí no sábado eu me tornei o professor dele agora na escola sabatina. E ele gostou, que ele estava vivendo uma crise, uma dificuldade muito grande e tal. E o pastor se aproximou, me ajudou, foi fazendo contato. Resultado: hoje eu tenho o meu professor hoje, que é professor da universidade. Hoje ele é meu aluno na escola sabatina. Ele está aqui, me apresentou, conheci ele. Essa pessoa entendeu o quê? O que ela entendeu? Que a missão dela é fazer a diferença na vida das pessoas. Ela entendeu, tá? Outro dia conheci um irmão. Ele falou: pastor, quando eu entrei nessa empresa, eu logo fui conversar com o patrão e disse para o patrão que eu não trabalhava no sábado. E o patrão insistiu comigo e disse que eu ia ter que trabalhar no sábado. Insistiu, eu falei: então o senhor me despede agora, nem me contrata, porque eu não vou trabalhar no sábado. Disse para ele. E aí o patrão falou: mas que história é essa de sábado? Falou: o dia que tiver um tempo eu vou contar para o senhor. O senhor por enquanto me libera do sábado, que é só meio período, e eu vou trabalhar 1 hora a mais por semana. Tá bom? Resultado: hoje a empresa é adventista, a empresa fecha no sábado, porque o empregado ganhou o patrão. Entendeu o quê? Entendeu a sua missão. Mais uma historinha para levar o seu coração. Uma irmã, empregada doméstica, cuidava da casa e cuidava do bebê. Cuidar de criança não é fácil. Ela era professora do departamento infantil, cantava na igreja, preparava as historinhas. O que ela começou? Treinar com a criança durante a semana na casa da patroa.
já fazia a escolinha infantil com a criancinha pequena. Aí eu ouvia as musiquinhas da igreja, contava as histórias da Bíblia, e a criança foi ficando adestrada, foi disciplinada com a babá, e chegava à noite, a criança pedia para a mãe cantar as musiquinhas que ela estava aprendendo, para ler a Bíblia para ela e tal, e a mãe, o que você está fazendo com o meu filho? E ela mostrava o fonológrafo, na época não tinha os recursos de hoje, né? Mostrava a musiquinha, o fonológrafo e tal, resultado, a empregada ganhou a patroa. Entendeu o quê? O que ela entendeu? Entendeu a missão dela. Eu tenho aqui no meu WhatsApp, recebi hoje é sexta-feira, quarta-feira à noite, eu recebi uma mensagem de um médico da minha igreja. Eu vou ler essa mensagem para vocês aqui, ó. Deixa eu ler isso aqui para vocês. Olha só. O Ricardo, ele é um médico, tá? Ele é um médico lá da comunidade japonesa. Olá, pastor, boa noite. Terminamos o estudo bíblico com a Delza e ela decidiu ao batismo. Gostaria de saber se o senhor pode fazê-lo e qual a data mais próxima para realizar esse ato batismal. Ficarei no aguardo. Tá? O que esse médico faz? Ele atende as pessoas, conversa com elas e no final ele oferece uma oração. Termina a oração, a pessoa fala alguma coisa e ele oferece o estudo bíblico. Só que ele não oferece o estudo bíblico, à noite ele tem uma classe bíblica. Durante o dia ele é médico, mas à noite ele é o quê? Ele é missionário. Porque ele entendeu, o que ele entendeu? Ele entendeu quem ele é. Não é entender a missão, tem que dizer, eu preciso entender a missão, como dar estudo bíblico, como fazer trabalho missionário, como fazer evangelismo. Não é entender isso. Tá? Você não precisa entender regras, normas, você precisa entender quem você é. Se você entender quem você é, o que você está fazendo aqui, qual é o propósito de Deus para você como médico, advogado, dentista, engenheiro, psiquiatra, psicólogo, você já vai fazer a diferença na vida de pelo menos uma pessoa. Pelo menos uma pessoa. Você vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, é extremamente importante, relevante você ter essa concepção de que aqui nessa terra, eu não nasci para ser médico, engenheiro, advogado, dentista. Eu nasci para ser um missionário, um evangelista. E eu preciso entender isso, que essa agora, Deus te dá uma função, Deus te dá uma profissão para você executar a sua missão. Mais uma historinha para você aqui. Eu morava no Rio de Janeiro, e aí quando eu cheguei, eu tenho uma dificuldade tremenda para encontrar cabeleireiro, porque eu gosto de um corte de cabelo e ninguém acerta meu corte, eu gosto, é muito complicado. Eu chego, explico e no final dá tudo errado. E aí eu encontrei um salão, olhei no salão, falei, talvez aqui me acendeu aqui um raio de esperança, vamos ver se dá certo aqui, né? Entrei naquele salão e começamos, a senhora começou a cortar o cabelo e eu já comecei a testemunhar para ela, falar que eu tinha recém-mudado para lá, que eu era cristão e tal. Comecei a falar para ela, ela falou, também eu sou cristão, falou para mim. Eu falei assim, e você corta cabelo aqui, você tem esse salão há quantos anos que você é cabeleireira? Ela olhou para mim assim e falou, pastor, você está equivocada, eu não sou cabeleireira. Eu falei, como se você não é cabeleireira, se ali tem uma placa, você está dando um salão, você está cortando meu cabelo, e você disse para mim que você não é cabeleireira. Você está me enganando? Ela falou, não, pastor, você está equivocado. Eu sou missionária, só que aqui eu estou disfarçada de cabeleireira. Corto o cabelo durante o dia, mas à noite aqui vira uma igreja. Tem 36 a 40 pessoas que vêm aqui toda noite. E aqui, pastor, a gente faz, quem entra aqui para cortar, para fazer unha, para cortar cabelo, todo mundo que entra aqui ouve o Evangelho de Cristo. Eu não sou cabeleireira, eu sou missionária. E aí, o que você acha? Tá? São pessoas que entenderam. Não é questão de você dizer eu sou batista, eu sou testemunho de Jeová, sou evangelista. Você precisa dizer, não é eu pertenço a uma denominação que tem isso. Eu tenho uma identidade que está em Cristo, sou um filho de Deus responsável.
Não sou irresponsável com a salvação das pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se dependesse de você unicamente, exclusivamente para alguém ir para o céu, quantas pessoas iriam para o céu se dependesse de você? Nesses seus anos de vida, até o dia da sua morte. Você já falou? São perguntas que você precisa fazer. Quantas pessoas, se depender do seu esforço pessoal, do seu zelo, da sua oração, da sua dedicação, se depender de você, quantas pessoas vão para o céu? Vão experimentar a salvação, vão usufruir da eternidade. Você percebe, irmãos, que o pastor Amorim comentou aqui, nós temos trabalhado isso aqui ao longo do nosso ministério, um desafio missionário para que cada irmão entenda, de você trabalhar 360 dias no ano, os 12 meses do ano, e você fazer um esforço pessoal para você atrair uma pessoa a Cristo por ano. Já imaginou se acontecesse isso na sua igreja? Cada membro conseguisse alcançar uma pessoa apenas para Jesus. O que aconteceria no segundo ano da igreja? E no terceiro ano? E no quarto ano? Só cada um ganhando o quê? Só um trabalhando com uma pessoa. Agora veja só, será que eu não tenho amigos? Será que eu não tenho conhecidos? Será que eu não tenho influência? Ellen White diz que existe um dom, às vezes você vai prestar conta do dinheiro, vai prestar conta do tempo. Ellen White diz que você vai prestar conta da influência que você tem e que você não usou. A influência que você tem e você não usou. Mais uma historinha aí para alegrar o seu coração, sobre a crise que a igreja vive. Eu fui pregar numa igreja no Brasil, e é uma grande igreja. Eu preguei no sábado. Eu me lembro bem que eu fiz um sermão falando sobre Moisés e a bênção de você participar da missão. E se Moisés não tivesse ido participar da missão, Moisés não teria tirado o povo do Egito, não teria visto o mar se abrir, ele não teria tido a visão do santuário celestial. Moisés teria perdido muitas coisas. Quando você não participa da missão, você deixa de ver muitas coisas, porque participar da missão é contemplar os milagres que Deus faz. Isso aí aquece o coração da gente. E eu preguei isso na igreja, e aí eu perguntei na igreja assim: quantos de vocês aqui têm amigos? Perguntei na igreja. A igreja tem quase 2.000 membros. Todo mundo levantou a mão. Quantos de vocês têm amigos? Quantos amigos você tem? Quem aqui tem mais de 5 amigos? Levanta a mão direita. Quem tem mais de 10 amigos? Levanta a mão esquerda. E aí fui brincando com eles e tal, e disse assim, falei, tá, então se você tem amigo, está resolvendo o problema. Você já tem um campo missionário, você já tem uma seara, você já tem um ambiente propício, porque você tem amigos. Tá? Agora, quando a gente tem amigos, a gente precisa ter uma segunda palavra, a gente precisa ter intencionalidade na amizade. E toda amizade cristã é interesseira. Eu preciso preparar essa pessoa para Jesus. Eu não posso ser grosso, eu não posso deixar de ser gentil, ser cortês. Por quê? Porque as pessoas, quando a gente tem amizade, elas estão sendo evangelizadas não com a Bíblia aberta, mas através da nossa vida. Isso é muito complicado. E aí então, já que você tem amigos, o que você está fazendo com esses amigos? Eles estão vendo Jesus na sua vida. Eu fiz várias perguntas e tal. Falei para ele oferecer estudo bíblico, o que você faz todo final de semana, que vocês não conversam sobre a Bíblia e nada e tal. E terminei o sermão e fui embora para casa. Passaram-se mais aproximadamente uns 4 meses. Eu estava na União, tocou o ramal, a secretária passou. Alô, bom dia, bom dia. É o pastor Godinho? Sim. Pastor, eu preciso conversar com o senhor. Posso falar? Pode. O senhor esteve na minha igreja tal dia? Sim, estive. Você pregou um sermão assim, assim, assado? Sim. Eu odiei teu sermão. Falei, poxa, que ligação, hein? Pensou, pastor? Pastor, eu odiei teu sermão aquele dia. Não gostei da mensagem que você pregou. Mas você falou uma coisa que eu voltei para casa e fiquei pensando. Eu me senti incomodado. Eu falei, então acertei o alvo, porque eu sempre digo para os pastores o seguinte: nós pastores não fomos chamados para acomodar as pessoas, mas para incomodar as pessoas. Tá? Então, o pastor tem que incomodar. Eu falei, então está certo, irmão, está tudo resolvido. Se você foi incomodado, está muito bom, né? Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, então, você fez aquela pergunta lá se eu tinha amigos, se a gente tinha amigos. Sim, pastor, eu sou uma pessoa de posses, eu tenho um laboratório de exames clínicos aqui em tal lugar, eu sou uma pessoa de posses e eu tenho um grupo de amigos que frequenta a minha casa todo final de semana. A gente tem sala, tem piscina,
e a gente fica ali brincando, a gente come junto, tal, a gente passeia, anda de bicicleta, a gente viaja, tal. É um grupo de aproximadamente 30 pessoas. E eu fiquei incomodado com a pergunta que você fez. Se eu tenho amigos, eu tenho. E esses amigos que você tem intencionalidade, você tem propósito, você já falou de Deus para eles, você já ofereceu a salvação para eles. E aí chegou no outro domingo, pastor, reuni todo mundo, eu olhava para o pessoal, o senhor vinha na minha cabeça, eu falei, irmão, não é ótimo que tem por mim não, o senhor tem amor. Né? O senhor pegou, foi amor por mim. Aí ele pegou e falou assim, deixa eu terminar de contar a história. Eu olhava para as pessoas e, meu Deus do céu, eu tenho amigos, mas eu nunca falei de Jesus para esse povo, eu preciso dar um jeito de falar de Jesus para esse povo. Aí a dona lá colocou o almoço e tal, eu nunca tinha feito uma oração, mas naquele dia me deu uma coisa, vou fazer uma oração hoje. Pessoal, vocês sabem que eu sou adventista, né? Ele estava descobrindo quem ele é, vocês sabem que eu sou adventista, que eu sou cristão e tal, eu quero fazer uma oração, todo mundo já ficou assustado, né? Terminou a oração, deu um negócio em mim, ele falou assim, pessoal, é o seguinte, vocês vêm na casa aqui há muito tempo, a gente joga bola, vai para a piscina, vai para banho de escalda, a gente brinca de jogos e tal, só que eu queria saber o seguinte, quantos de vocês que estão aqui, isso tudo antes do almoço, quantos de vocês que estão aqui, que frequentam a minha casa, quantos de vocês aceitam aqui fazer um estudo bíblico? Ele falou, olhou para a cara do outro assim, todo mundo assustado. O primeiro falou assim, eu aceito. O senhor também aceita. Aí o rapaz pegou e falou assim, rapaz, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, já que a gente vai almoçar, eu sempre soube que você é adventista. Eu sempre achei estranho que a gente vem na tua casa, tem quase 5 anos, você nunca falou nada. Eu sempre tive vontade da sua igreja, mas você nunca falou nada, nunca convidou, certo? E eu aceito também estudar a Bíblia. E ele ligou, pastor, estou ligando para o senhor para dizer que todas as pessoas aceitaram fazer o estudo bíblico. Falei, então manda atrás aí. Só que tem um problema, eu levei o senhor depois. Eu não sei dar estudo bíblico. Só que eu também tinha dito no sermão, estudo bíblico não tem regra, não tem norma. Cada um faz do seu jeito, da sua maneira. Explica. O negócio é ler a Bíblia, orar e contemplar o milagre que Deus vai realizar. Amém? Amém. Valeu. Ele falou, meu Deus, eu não fiz um curso, não tenho estudo bíblico, nada. Faz do seu jeito. Aí eu comecei a estudar a classe bíblica, do meu jeito. Terminava o almoço, a gente ia estudar a Bíblia. Aí passou mais uns 4, 5 meses e ele ligou para mim, pastor, estou ligando para o senhor para dizer que 6 pessoas se decidiram batizar. Amém. E aí? Uma pessoa que estava na igreja, líder da igreja, uma pessoa da alta sociedade, que não havia entendido o quê? Quem ele era. Ele não havia entendido. Talvez ele entenda que nós somos remanescentes, talvez ele entenda que nós temos uma igreja mundial, talvez ele entenda que nós pregamos as 3 mensagens angélicas, nós entendemos, mas o miserável não entendeu o quê? Quem ele é. E aí ele vive aquela vida espiritual, confiando que a igreja está fazendo um trabalho na rádio, está fazendo um trabalho na televisão. Outro dia a irmã falou para mim assim, agora está bom, né, pastor? Agora eu me tornei anjo da esperança, eu dou dinheiro para patrocinar o evangelismo na televisão. Eu falei, está certo, mas está errado. A gente tem que patrocinar o evangelismo institucional, mas eu não posso deixar de ter o quê? O meu trabalho pessoal. E o que a igreja está fazendo hoje? Terceirizando a pregação do evangelho. A igreja que eu cheguei agora. Cheguei na primeira comissão, aí os irmãos começaram, pastor, irmãos, vamos discutir aqui o nosso alvo de batismo. Quanto que a igreja batizou no passado? 17. Eu falei, 17 pessoas, tá? Mas foi muito pouco, tá? A gente pode ir além e tal. O senhor quer trabalhar com quantos obreiros bíblicos? Porque a igreja tinha 3. Eu falei, não, acho que nós temos condição de ter mais que 3. Hoje, pastor, mas isso vai ser muito caro. Não, irmão, você é obreiro bíblico, você é obreiro bíblico, todo mundo aqui é obreiro bíblico. Todo mundo aqui. E qual que vai ser o nosso desafio? O seu desafio é 1. Fechou? O seu é 1. Todo mundo aqui é desafio. Certo? Tá bom. Você tem trabalho, você tem amigo, você tem contato, tem pesquisa bíblica, tem pessoas que procuram a igreja sozinha, tá cheio de oportunidades. Agora você vai descobrir uma porta, só que o falar é muito importante. Eu vou tentar depois trabalhar isso com vocês. É muito importante você falar
né? Porque a Bíblia diz que a tua boca confessares, você precisa confessar Jesus. Existe um poder quando você abre a boca, quando você fala, quando você confessa que a Bíblia é a palavra de Deus, quando você confessa que Jesus Cristo é o Salvador, quando você confessa que Jesus está voltando, que a lei de Deus é válida, que o sábado é o dia do Senhor, que Deus ama. Quando você confessa, há um poder de empoderamento nas pessoas. Você não pode esquecer disso. Isso empodera, isso enlouquece você. Eu estava fazendo um estudo bíblico e essa pessoa era uma pessoa da alta sociedade que tinha muita grana, mas muita grana. Todo mês eu chegava na casa dele, ele estava com um BMW, eu ficava encantado. Daqui a pouco chegava outro mês, ele já tinha trocado de carro. E tem isso no Brasil, você sabe por que é o BMW no Brasil, né? É uma dificuldade. E era aquelas motos grandes e tal, e aqueles uísques caríssimos, bebidas, charuto. Um dia eu estava na sala dele, eu olhei assim um pacote lá de charuto. Ele falou: pastor, esse charuto aqui veio de tal lugar aqui. E eu fiquei até constrangido de perguntar o preço. Depois de pesquisar na internet, era quase R$2.000 um maço daquele de charuto. Os vinhos que ele tomava custavam 10, 12, 15, 20 mil reais a garrafa de vinho, de uísque. E aí um dia a gente estudando a Bíblia, o colega que estava indo comigo, ele falou para mim assim na volta, ele falou: pastor, será que a gente não está perdendo tempo de ir na casa dessa pessoa? Falou para mim. Aí eu falei: não estou sabendo disso não, que a gente está perdendo tempo. Eu só sei que Jesus disse que a gente tem que ir e fazer o quê? Mateus 28, ir e... Antes do discipulado tem o quê? Tem o ensino. Ninguém vira discípulo sem o ensino. O ensino precede a vida dele de discípulo, e depois o ensino vai fazer parte da vida dele até o dia da morte, que a vida de um discípulo é aprender de Cristo e ensinar de Cristo. Essa é a dinâmica da vida de um discípulo. Bom, ele disse assim: pastor, você já viu um charuto que o homem fuma? Falei: eu vi lá, rapaz, um charuto. Inclusive eu pesquisei na internet, esse negócio custa caro demais. Você já viu aquela garrafa dele? Pesquisa sobre aquela garrafa que ele toma. Pastor, eu tenho a impressão que esse cara não quer nada. Minha dupla missionária, todo melancólico, desanimado, para baixo, né? Assim, a gente estava perdendo tempo aqui. Aí ele dirigindo, eu falei assim: amigão, vou falar uma coisa para você. Vamos continuar vindo, porque quem prega o Evangelho contempla os milagres de Deus. Quem não prega o Evangelho tem que crer nos milagres históricos da Bíblia. Aí você tem que crer na cura do paralítico, você tem que crer naquelas curas históricas realizadas há 2000 anos atrás. Mas quem prega o Evangelho tem milagre, vem, está vendo. E aí tem aquele impacto, porque ele já viu aquela história que Jesus contou, realizou, agora ele está vendo a pessoa deixar de fumar, deixar de beber, se libertar de vício. Por isso que você tem que pregar o Evangelho, porque na pregação do Evangelho você faz o quê? Você vê o poder de Deus se manifestando na vida das pessoas. Isso é um empoderamento extraordinário na vida da pessoa. Aí eu falei assim: amigão, não deixa de vir não. Se você não quiser vir, eu vou continuar vindo, porque nós vamos contemplar um milagre aqui na vida dessa pessoa. Fique tranquilo, porque Jesus só pediu que nós viéssemos na casa dele e abríssemos a Bíblia, porque o milagre Deus vai fazer. Continuamos. A gente chegava na casa dele e fazia aqueles banquetes gigantes, comida de lá, não sei o que e tal, e deixava pouquinho tempo da Bíblia, mas um pouquinho tempo que tinha Bíblia. Bíblia era um cara inteligente, advogado, uma mente muito aberta, compreendia as coisas, tinha uma boa hermenêutica das coisas, começava a ligar umas coisas com a outra. E aí chegou na terceira lição ali do Ouvindo a Voz de Deus, quando nós estudando ali sobre a criação, falando sobre a criação, apresentei um texto do sábado. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, mas não tem coisa errada aí, porque pelo que eu estou entendendo, o sábado foi dado na criação, e não tem o sábado lá, repete nos 10 mandamentos. Eu falei: essa é a palavra. A lei de Deus o sábado dos 10 mandamentos, é uma repetição desse mandamento que foi estabelecido aqui. Ele falou: então por que tem muita igreja que guarda domingo e não guarda o sábado? Eu falei: rapaz, você não é brincadeira não, hein? Falei. E aí começou, era muita pergunta, ele é muito inteligente e tal. E aí um dia, nós voltando à noite, eu falei com o meu amigo assim: e aí, você já está vendo que ele está mordendo a isca? Está vendo? Ele já está chegando, está mordendo a isca, né? Aí um dia, eu estou na igreja dele, na casa dele, lá na lição 11, 12, existem algumas
Tem uma aula que eu faço, como dar e ministrar estudo bíblico, que eu faço sobre sinais que a pessoa vai dando de conversão. E aí você começa a observar a pessoa com sinais de conversão. E aí ele chegou um dia na casa, e aí pastor, tudo bem? Boa noite, estava fazendo estudo bíblico. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Que dia que é o culto na igreja? Falei, sábado, essa hora é a hora assim de ouro, né? Que dia é o culto? Sábado, que horas? 9 horas. Aí eu olhei para ele e falei assim, você quer o endereço? Quer que eu passe aqui para a gente ir sozinho? Não, me dá o endereço que... sinais de conversão. Já está mordendo a isca ali, a bolinha está fazendo assim. Quando a gente vai pescar, já está fazendo assim, já tem alguém beliscando ali. Aí eu olhei para ele, a esposa dele entrou e falou assim, tá, mas se eu for, sou toda pintada, uso joia. Eu falei, vai do jeito que você está, tem que ir de saia. Eu falei, não, você está chegando pela minha vez, certeza, pastor, não tem nenhum problema, pode ir do jeito que você está. A gente vai se organizar para ir. Olhei para o meu colega assim e falei, tá vendo? Dá para ver o milagre, entendeu? É igual os 4 paralíticos levaram o amigo para ver Jesus. Levaram o amigo, viram o quê? Quem não leva pessoas a Jesus não vê o quê? Não vê milagre. Aí você tem que ficar todo dia, vou ler a história da Maria Madalena, vou ler a história do Zaqueu. Você tem que fazer uma força para ter os milagres da vida, porque você não vê milagre. E pregar o Evangelho é contemplar milagres. Não milagre da regeneração, transformação, da mudança de vida, transformação do caráter. Resultado, irmãos, resultado. Onde é que terminou a história? Dentro do tanque batismal. Amém. Por quê? Quem prega o Evangelho contempla o quê? Quanto tempo que você não vê o milagre na sua vida? Quanto tempo que você não vê o milagre acontecer? Sabe por que você não vê o milagre? É porque você está acomodado, filho. É porque você não entendeu a sua missão. Você virou um executivo do departamento da igreja. Você virou chefe, gerente da igreja. Aí agora o seu trabalho é organização, seu trabalho é logística, seu trabalho não é mais buscar e salvar o perdido. Quem foi o primeiro a pessoa a executar o ministério pessoal? Jesus. Tinha 2 perdidos lá no Éden, fizeram uma loucura. Nenhum de nós é inteligente o tempo todo, a gente vive fazendo burrada. Adão e Eva fizeram uma burrada lá na vida, se esconderam com medo, acharam que ia ser destruído, condenado. O que fez o evangelista pessoal? Chegou ali, Jesus fez o quê? Abraçou, acolheu, recebeu, fez com que eles tivessem esperança. É isso que Jesus chamou a gente para fazer. O nosso ministério do acolhimento, nosso ministério do apoio, do incentivo. Nós não temos ministério de crítica de pessoas, nem de igreja. Nosso ministério é um ministério de reconciliação, irmãos. A gente vai ler isso aqui, tá? Entenda, você e eu aqui nesta terra somos peregrinos e o quê? Não estamos passando férias, estamos aqui em missão. Segundo texto bíblico, coloca para nós aqui, irmãos. Puxa, pastor, eu esqueci do tempo aqui. Outra coisa aqui, o que nós somos? Olha só, quanto tempo eu tenho, pastor? Quanto? 5 minutos? Então vamos lá. Vou ficar em dívida aqui. Vamos lá. Primeiro, o que nós somos? Vamos sistematizar. Nós somos o que? Bem forte? Peregrinos. Não estamos aqui nesta terra passando. Estamos aqui em missão. Deus te deu talento, habilidades, competências, recursos, influência para você levar pessoas a Jesus. Agora Jesus diz que nós somos o que aqui nesse texto? Nós somos o que? Sal da terra e luz do mundo. Tinha muito que dizer disso aqui, mas vou passar adiante. Sal da terra, para a gente fazer a diferença na vida das pessoas. Não precisa de muito. Tem pessoas que só vão se converter com você. Não vai se converter com o Bulhão, com o Mark Figue, precisa do seu sorriso, do seu olhar, da sua amizade, precisa do seu contato. Não tem outra maneira. Se você não participar da missão, tem gente que não vai para o céu. Se a sua missão é viver 70, 80 anos e converter uma pessoa, está tudo bem, vai uma pessoa para o céu por causa de você. Só que nós, o sal, ele é percebido se não tem, e ele é sentido também se tem. O sal faz a diferença. Olha o texto aqui, o que nós somos? Ixi, eu estou com 2 aqui, eu estou fazendo uma confusão aqui. O que mais que nós somos aqui? Vamos lá. Paulo diz assim, ó: e graças a Deus, leiam comigo aqui, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Agora Paulo diz aqui que nós somos o bom perfume de Cristo.
Um bom perfume, ele é percebido ou não? Quando chega, dá logo, exala o lugar, as pessoas percebem. Talvez não dá para saber a marca, alguns é possível, mas logo percebe que ali tem uma pessoa. O crente também, quando está no ambiente, ele exala, através do caráter dele, dos frutos do Espírito, a pessoa já logo percebe que realmente ele é uma pessoa diferente. Então nós somos o bom perfume de Cristo. Outra coisa que Paulo diz: somos peregrinos e estrangeiros, sal da terra e luz do mundo. Nós somos o perfume de Cristo, mas Paulo diz agora que nós somos o quê? Uma carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Nós somos a carta de Cristo de apresentação. As pessoas olham para nós, elas estão lendo o que é a respeito da nossa vida. Elas leem Jesus, leem o caráter de Cristo. Nós somos uma carta. Antes das pessoas lerem a Bíblia, elas estão lendo a nossa vida. Rick Warren diz o seguinte, que o que você crê, o que você acredita, pouco interessa para as pessoas, até que você se importe com elas. Pouco interessa seu sábado, sua lei, pouco interessa para quem está sofrendo. O que interessa é se você se importa, se você senta ao lado dela, se você está disposto a tirar uma roupa do corpo, andar com ela. É isso que interessa para as pessoas. Se você fizer isso, você vai ter acesso ao coração dela. Somos uma carta. Finalizando agora, vamos lá, porque a confusão está grande aqui. Paulo diz agora que nós somos o quê? Olha aqui, de sorte que somos, deu bem forte aqui, nós somos o quê? Embaixadores da parte de Cristo. E nós temos que rogar às pessoas agora, reconciliem com Deus. Você sabe que quando Paulo escreveu essa carta, escreveu baseado na experiência do Império Romano. O Império Romano contratava as pessoas, porque quando se levantava um motim, se levantavam inimigos contra o imperador chamava essas pessoas e dizia: Amorim, vem aqui, você é um ministro, você agora é um ministro você é um embaixador do governo, você vai lá naquele grupo de inimigos e você vai dar uma mensagem para eles. Qual é a mensagem? Se reconcilie com o governador, porque se você não se reconciliar, a coisa vai ficar feia para você. Então nós somos esses embaixadores de Cristo. Dizer para as pessoas: amigo, a porta está aberta, o céu está aberto, Deus tem um plano de salvação para você. Se reconcilie com Deus, Deus aceita você, Ele quer que você faça parte do seu reino. Então nós somos ministros da reconciliação, para levar uma mensagem de paz, amor e perdão. Por último, então, eu estou aqui terminando agora. Vamos aqui. Vou pular esse aqui, vamos terminar com esse texto aqui, porque o outro texto fala de Pedro, que nós somos, Pedro diz que nós somos geração eleita, fazemos parte do sacerdote de Deus, nós somos ministros de Jesus Cristo, eleitos no tempo do fim. Quando é que você se tornou ministro de Jesus? Alguém se lembra aqui quando é que você se tornou ministro? Qual foi o dia da sua ordenação? No dia do batismo. O batismo é o dia em que você é recebido agora como ministro de Deus, para você poder ministrar para as pessoas. Bom, terminando agora, quem eu sou? Eu sou objeto do amor de Deus, tal qual as pessoas estão perdidas. Eu sou a razão de Deus ter enviado Jesus Cristo a este mundo, e eu sou a causa do amor de Deus. Uma pessoa salva, redimida, que entendeu quem ela é, ela sai pegando fogo, porque não depende mais de estrutura, não depende mais de motivação, de associação, de união, de divisão, não depende de nada disso, porque ele entendeu quem ele é. Onde ele está, ele não se deixa enganar, ele se deixa conhecer. E é isso que eu queria passar para vocês. Agora, como o nosso tempo acabou, vocês podem, por favor, aí, não mais do que 4 pessoas, tá? Eu quero que vocês conversem agora, rapidinho, vai ter 1 minutinho para cada um, assim, bem rápido. O que você vai levar para casa hoje sobre a expressão quem eu sou? Qual foi a frase que te inspirou, a metáfora, a ilustração? E o que você pode fazer com essas informações? Bora lá rapidinho, o que você está levando? O que te ajudou a entender na mensagem de hoje? Você está levando para casa? Rapidinho, bora lá para a gente poder fechar o nosso tempo aqui. Até 4 pessoas, pode ser 2, 3 ou 4.
O que você está levando hoje? Você entendeu quem você é? Sua missão? Irmãos, eu queria dar oportunidade para 2 homens e 2 mulheres dizerem assim de maneira rápida, objetiva, o que realmente tem a ver a sua identidade com o que você ouviu, o que você está levando de bagagem hoje para casa que realmente foi o que mexeu com você aí nessa noite. 2 homens e 2 mulheres. Só levanta a mão onde você está e diz aí. Começamos aí, você mesmo. Isso.
Muita honra, né? Ter a missão de Cristo. Na realidade, não é a nossa missão, é a missão de Cristo em nós, né? Um homem agora, depois uma mulher. Vamos lá? Aí, pastor, agora é eles que não querem ir embora. Então, tá? É a última parte. Não estão com pressa. Tá vendo? Vamos lá, um homem. Olha lá, né? Esse aí tá. Até ficou em tempo para falar, né? Eu estou feliz porque encontrei uma mãe aqui. Para além de receber a moral espiritual, eu recebo a moral social. Eu estou muito feliz porque a filha é muito em cima de mim e tem aprendido muita coisa com a mãe. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu não tenho aqui familiares em Angola, encontrei uma mãe aqui. Estou muito feliz. E uma coisa mais importante que eu aprendo todos os dias a palavra de Deus. Estou muito feliz porque eu, quando vou assim, a mãe vem, não vai assim, tem que ser assim. Eu estou muito feliz. Muito bom. Parabéns, viu? Uma mulher. Você, minha irmã, fique em pé aí que fica mais fácil para a gente. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz por estar aqui hoje, por mais estar, viajar hoje. E foi pela minha vida eu estar aqui hoje. Posso estar cá hoje e amanhã, como estava no político. E tudo que nós temos aqui fez muito bem. Eu sempre tive esse de ser um missionário. Gosto muito de falar de Jesus. Tento pelo meu exemplo levar a mensagem. E quero muito levar para a minha terra, para dizer aos irmãos que estou preocupada, estou a passar já mais tempo lá na terra e quero muito levar a mensagem para lá. E peço a Deus que me dê sabedoria e peço aos irmãos já agora que orem por mim, para que Deus me dê a oportunidade e que me ponha as pessoas certas no caminho para que eu possa levar a mensagem, porque foi esse meu desejo desde que eu fui batizada nesta igreja. Amém. Há 30 anos. Estou muito feliz, estou muito feliz, tenho tido muitos milagres na minha vida, tenho sido conduzida por Deus, tudo na minha vida foi conduzido por Deus. Eu estou aqui e sou uma pessoa mais feliz. Amém. Vamos transbordar. Então, muito contente por isso. Muito bom. Mais um nome agora para a gente fechar. O que você está levando aí da sua experiência? Você, meu querido. Já que todos se levantaram, eu tenho há uma questão hoje, porque nós não realizamos milagres. Então eu gostei muito dessa colocação. Os discípulos viviam comunhão, em missão, por isso eles eram chamados para a realização de tantos milagres, né? Quando eles cursos andavam, os séculos viram. E hoje nós não sentimos isso, nós não exercitamos esse poder que eles tinham naquela época. Por quê? Exatamente porque nós não estamos cumprindo a nossa missão de terra. Como foi colocado nessa experiência, né? De milagre impressionante, de uma pessoa tão nobre, digamos assim, na sociedade, e se converteu por quê? Porque a missão nos leva a presenciar, né? Milagres. Isso me deixou bem. Irmão, o senhor tinha levantado a mão também, o senhor de Saulo? Oi? Mas diga aí. Lembrei, dizer de Jesus, nós somos uma lamparina acesa, não pode ser explodida numa noite que é esse mundo. Mas a lamparina tem que estar acesa, tem que estar muito à vontade, levar a mensagem. Muito bom. Nossa primeira consagração pessoal para que ela nos seja bem iluminada, tenha prazer de iluminar. Amém. Você, minha irmã, já que foi mais um homem, vamos fechar com uma mulher aí. É isso, acho que é justo. Já agora gostaria só de testemunhar que nós vivemos em Alenquer. Hoje marcaram uma consulta de medicina do trabalho e, portanto, pude não vir de propósito, porque nunca iria provavelmente vir
de Alenquer para Lisboa para presenciar esta reunião e já estava em Lisboa, então tive essa vontade de vir aqui. Eu penso que foi realmente Deus que, de algum modo, fez com que essa marcação acontecesse à sexta-feira, para que eu pudesse preparar o sábado antes de sexta-feira, para poder estar desde as 4 da tarde até agora em Lisboa, para estar convosco aqui. Na consulta que tive com a médica, pude levar o meu bebê. Dissemos que éramos vegetarianos estritos, ele é vegetariano desde a nascença, ele ainda mama, tem quase 2 anos, está aqui. Chama-se Josias, disse que estava em 2 de Reis a história de Josias. Falei sobre o governo de Josias para a minha médica, que só tive a oportunidade de falar com ela hoje, não a conhecia e provavelmente nunca mais a vou conhecer. Desejei saúde para ela e para os dela, portanto mostrei que tinha interesse pela vida dela, mas cometi um erro, porque provavelmente nunca mais a vou ver e não lhe deixei folheto, não lhe deixei nenhuma literatura e não disse que era adventista de sétimo dia. E portanto foi isso que eu aprendi hoje. Aprendi que eu, apesar de ser missionário, porque eu nasci no Reino de Deus como missionário e sei desde que me batizei, 2012, contudo não estou a ser tão intencional quanto deveria, porque não estou a conseguir diferenciar aqueles encontros em que eu posso gradualmente dar o Evangelho e aqueles encontros em que eu se calhar não vou ter a oportunidade de voltar a dar o Evangelho e tenho que o fazer de uma forma única. E, portanto, se calhar deixar alguma literatura e pronto. Serviu-me muito estar aqui convosco e agradeço a Deus a oportunidade e ao pastor. Irmãos, agora para você ir embora, anote aí essa frase. Às vezes a gente fica pensando assim, né? Olha, eu tenho que fazer um curso, um treinamento. Na Bíblia você não vê, o único requisito para trabalhar para Deus é a conversão, não é o treinamento. O treinamento é uma coisa que o Espírito Santo que capacita você. Tá? Então não adianta, é módulo, é classe, não. Trabalha para Deus quem é a pessoa convertida. Agora lembre-se o seguinte: Deus usa você do jeito que você é, com o seu temperamento, com a sua personalidade, com os seus talentos, com os seus recursos, com os seus dons. Deus usa você do jeito que você é. E se você deixar Deus usar você, você não vai ser mais a pessoa que você é. Você vai ser transformado. Amém? Evangelismo pessoal não é o que eu faço, é o que Deus faz por meio da sua vida. Deixe Deus te encher e que você tenha um ministério dinâmico e impactante onde você estiver. Muito obrigado, pastor Paulo Godinho. Até quarta-feira teremos a oportunidade de continuar a refletir sobre este tema. Tomem nota das vossas perguntas e até mesmo dos vossos comentários. Durante a semana teremos momentos oportunos para ouvir as vossas perguntas. Antes de nós nos despedirmos, há aqui uma palavra-chave, entre muitas outras, mas de uma forma prática, dentro deste tema, que o pastor falou, intencionalidade. Talvez, como adventistas do sétimo dia, e aqui nesta igreja, vamos ficar neste contexto, talvez tenhamos que desenvolver, refletir em oração com Deus sobre o que é intencionalidade. Intencionalidade na minha forma de viver a missão com as pessoas que eu conheço. E eu gostaria de vos propor um desafio privado, só vosso privado, vosso com Deus, que a partir de hoje façam esta experiência. Vamos fazer todas esta experiência. A partir de hoje, em privado, muito íntimo, na vossa oração, peça a Deus que Deus traga uma pessoa e que você sinta que é aquela pessoa que Deus está a trazer, porque Deus te escolheu para conduzir a Jesus. Intencionalidade também é ter esta vontade e afirmar esta vontade para com Deus. Sabem, no meu ministério, e já tenho mais de 30 anos de ministério, e demorou algum tempo a compreender isto. Como sabem, nós somos bastantes pastores, mesmo aqui em Portugal, mesmo em Lisboa, por exemplo, há vários pastores de grande Lisboa, membros da igreja, há bastantes. Por que razão, por vezes,
determinada pessoa vem ter com, neste caso, por exemplo, eu estou falando de mim, por que razão, em alguns momentos, determinadas pessoas vieram ter comigo e não com outros? E sabem, eu descobri por experiência própria que Deus conhece cada um de nós e conhece as pessoas que nós nem conhecemos. E Ele tem um plano, tanto para nós como missionários, como para pessoas que Deus quer que venham, que se aproximem de nós. Ou porque vai haver uma maior identificação. Mas à partida nós não sabemos disto. É só mais tarde é que vamos chegar à conclusão que Deus escolheu, que não foi por acaso, que Deus escolheu. Mas para isso precisamos estar atentos, porque às vezes nós estamos distraídos. Às vezes Deus faz passar à nossa frente pessoas que Ele escolheu para se encontrarem connosco, para nós acompanharmos a Jesus, e nós estamos distraídos e não nos apercebemos. Intencionalidade também é não querer estar distraído quando as oportunidades acontecem. E para isso, através da oração, peço na tua oração, meu Deus, dá-me uma pessoa para eu poder falar de Jesus. O mais simples é isto. Não estou a falar de trazer à igreja, vamos deixar isso para outra fase. Dá-me uma pessoa para eu falar de Jesus. E se nós fizermos esta oração, faça essa experiência, você vai ver que você vai distinguir claramente quando Deus está a trazer uma pessoa para responder esta oração. Muito obrigado. Vamos ficar de pé, como o tempo já está a avançar. Vamos terminar com a oração. Amanhã encontramos-nos de manhã e depois, à tarde, estaremos no salão de cima. Domingo às 18h30. Domingo, se não houver lugar aqui neste salão, nós vamos lá para cima. Portanto, venham preparados. No salão principal há muito espaço e, se for necessário, domingo às 18h30, nós sairemos deste lugar e iremos para o salão principal. Vamos inclinar a nossa cabeça. Seria bom os que vieram, se você apreciou e vê que isso aqui pode abençoar mais pessoas, já testemunhe para essa pessoa, né? Para que ela possa, principalmente amanhã à tarde, que a gente vai tratar mais da dinâmica realmente, da parte prática, de como executar um trabalho para você conduzir pessoas a Cristo. Muito obrigado. Eu vou pedir à irmã Alexandre que nos possa despedir com esta última oração, agradecendo também a sua presença entre nós e ficando à espera de poder ouvir também o que nos tem a dizer. Obrigada, vamos orar então. Deus Pai, como foi emocionante e impactante estarmos diante da Tua presença nesse início de sábado, sendo tocados pelo Espírito Santo a renovar o nosso primeiro amor a Ti. Cada um de nós foi impressionado por uma pessoa, ou mais de uma pessoa, e pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito já visite essas pessoas que o Senhor impressionou no nosso coração. Que as portas sejam abertas e que Tu nos conceda coragem para dar esse primeiro passo, para que nós vejamos os milagres com os olhos abertos. Desperta em nós a convicção e pedimos, Senhor, que nos leve de volta para casa, tranquilos, em segurança, e nos traga amanhã de volta, conosco, a nossa família e os nossos amigos. Te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Fazer uma foto de vocês aqui.